Boa tarde a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Me chamo Marcos, eu vou dar meu testemunho aqui para vocês, tá? Sobre a restauração do meu casamento e o outro lado, né, da história, né, como a gente pode dizer, o término, né, vamos assim dizer, do meu casamento com a minha esposa se deu no ano de 2015, no final do ano de 2015. A gente estava passando por algumas situações no nosso relacionamento e isso acabou me levando no alto de toda a minha ignorância também. Ela estava sendo uma esposa rixosa e eu, toda a minha ignorância, acreditando em tudo que os outros falavam e buscando, né, outras coisas. Acabei me afastando da minha esposa, me afastando um pouco da nossa filha e fazer uso de bebida alcoólica, fazer uso de cigarro. Nesse mesmo ano de 2015 eu montei um negócio, um bar, então tinha ali muito contato com bebida, com muita frequência, com muito cigarro, contato com muitas mulheres. Quero deixar aqui, né, em ressalva que em momento algum eu fiquei com outras mulheres estando dentro do meu casamento com a minha esposa, morando dentro da mesma casa. Só que nesse ano de 2015, no final de dezembro de 2015, após muitas brigas, muitas confusões, palavras, né, de ofensas minha para ela e dela, né, para comigo, eu acabei tomando uma decisão mesmo de cabeça quente, como todo casal, como toda família passa, né, por situações complicadas. Nós também passamos por outras, várias, mas demos a volta por cima junto. E nesse ano eu não tive cabeça, por assim dizer, e não tinha mais estrutura psicológica para estar suportando tanta acusação da minha esposa e tantas brigas, tantos problemas. Então decidi naquele ano alugar uma casa e ir morar sozinho. Aluguei uma casa naquele mesmo ano, fui morar sozinho por um período, saí da minha casa, abandonei o meu lar, né? Não a minha casa, abandonei o meu lar junto com a minha esposa e com a minha filha, aluguei uma outra casa e fui morar sozinho. Falei muitas coisas que magoaram a minha esposa. Minha filha tinha 11 anos na época. Convivi ali durante alguns poucos meses, né? Logo no início ali da minha saída de casa. Convivi com minha filha por um período e convivi também com minha esposa por um período. Ela tentando, né, reatar, né, o casamento, buscando pela família, e eu sentia também vontade de voltar para minha casa, para o seio do meu lar, seio da minha família, mas a minha ignorância falou mais alto e eu só pensava, eu vou voltar, ela vai ser a mesma pessoa, vão ser as mesmas brigas, vão ser as mesmas confusões, e no alto de toda a minha ignorância acabei dando as costas para minha família. Um período depois dessa minha saída, eu acabei me envolvendo com a pessoa que tinha ido trabalhar comigo nesse negócio que eu tinha montado. Mas já depois de ter saído do meu lar, né? Nada antes, no tempo que eu permanecia dentro do meu lar com a minha esposa e minha filha. Eu se envolvi com ela um tempo depois, pelo fato, não sei, carência, machismo, não sei. Acabei me envolvendo com ela, pelo fato de estar mais próximo ali também, fui me afastando cada vez mais da minha filha, da minha esposa. E a minha ignorância toda, a falta do conhecimento da palavra de Deus, a falta de sabedoria, os ensinamentos da palavra que nenhum de nós tínhamos naquela época. Eu era um homem que eu era idólatra, eu acreditava em imagens, eu frequentei centros de umbanda, centros espíritas, kardecista, então tudo que me falavam eu acreditava. E não conhecia de fato a palavra de Deus. Então naquele ano eu acabei, né, deixando o meu lar, separando a minha esposa. Morávamos próximo, mas aí começou o meu transtorno. Um período depois, após a minha saída da minha casa, do meu lar, eu vim a vender a minha parte desse negócio que eu tinha montado. Devolvi para minha esposa uma parte do dinheiro que ela tinha entrado também, dinheiro dela também nessa sociedade. E peguei o restante, comprei algumas coisas para a casa que eu estava morando, eu tinha alugado, e nisso eu já estava
começando a ter um envolvimento com essa pessoa que estava trabalhando comigo, que esteve, né, trabalhando comigo nesse empreendimento que eu tinha montado, nesse negócio que eu tinha montado. A gente começou a se envolver ali, e passando pouco tempo depois, ela tinha ido conviver na mesma casa que eu. E isso foi me afastando cada vez mais da minha família. Até chegar um determinado período que a minha esposa conheceu o pastor Henrique Lino e ele a orientou espiritualmente, a ajudou, né? Dando a ela conhecimento da palavra de Deus, dando ensinamento para ela agir da maneira certa, fazer da maneira certa. Eu confesso que durante muitas vezes eu tive sim muita raiva dela, após, né, o divórcio, que muitas das vezes eu queria conversar com ela para saber como que estavam as coisas e ela não me atendia, ela sempre não conversava comigo, não falava nada. A minha filha foi proibida de me contar o que estava acontecendo, eu sempre perguntando por ela e minha filha só falava que ela estava bem, estava bem. Hoje eu entendo, né, um pouco, né, dos mistérios de Deus e o que ela estava vivendo era através do ensinamento do Senhor Jesus, que, né, através do pastor Henrique Lino, orientou ela da maneira certa para que ela se afastasse de mim e não tentasse com as mãos dela retomar o nosso casamento. E através disso ela fez, né, o que foi orientado espiritualmente, e através disso o Espírito Santo trabalhou tanto na vida dela quanto na minha vida. Por que eu digo que trabalhou tanto na vida dela quanto na minha? Pelo fato de eu ter me afastado, de eu não estar vendo ela. Então eu comecei a passar por alguns problemas, né? Primeiro, os problemas foi o desemprego. Eu, graças a Deus, sempre trabalhei em empresas muito boas, sempre fui uma pessoa muito batalhadora, sempre corri atrás, nunca tive preguiça, nunca enjeitei profissão nenhuma, né? Nunca corri do trabalho. Até mesmo pelo fato de ter perdido os meus pais muito novo, perdi meus pais com 9 anos de idade, e a partir daí começou a minha caminhada, vamos se dizer assim, pelo mundo, mas enfim. Então nunca tive preguiça, nunca fui uma pessoa de ficar pulando de um emprego para outro. E aí começou meus transtornos. O dinheiro que eu tinha vendido da minha parte no negócio, eu comecei a gastá-lo. Teve algumas questões de quem estava comigo, acho que se vislumbrou com aquela quantidade de dinheiro, muito na época, né? E a pessoa também que estava comigo também bebia muito. Então aquele pouco dinheiro, né, da venda daquele negócio foi aquela ilusão de que estamos ricos, né? E muita bebida alcoólica, muito cigarro, ia para os lugares bebendo muito. Eu sentava, eu bebia uma garrafa de uísque e levantava, parecia que eu não tinha bebido nada, ou então eu tomava uma garrafa de vodka, levantava, parecia que eu não tinha bebido nada, fumava um maço de cigarro, e isso foi me afastando também dos meus trabalhos. Eu sempre trabalhei muito tempo, durante um bom período à noite, sempre mexi com restaurantes, trabalhei em grandes redes de restaurantes, não só aqui no estado de Minas Gerais, mas também no estado de São Paulo, trabalhei no estado do Mato Grosso. Eu sou paranaense, minha esposa é mineira, então viajei bastante por esse país afora, por conta da minha profissão com o restaurante e também por outras profissões que, graças a Deus, Deus me deu capacidade para fazê-las. Então a partir daí também começou a minha luta, porque Deus estava me tratando também ali, porque eu não conseguia parar emprego nenhum. Eu me mudei de cidade, eu mudei da cidade que eu morava, fui para uma cidade vizinha, então isso já me distanciou muito mais da minha filha. Muitas das vezes me faltava dinheiro para poder pagar o transporte público para ir visitar minha filha às vezes me ligava: papai, como que o senhor está? O senhor está bem? Por que o senhor não está vindo me ver? E eu sempre contando uma história para ela, né, mentindo e falando que estava fazendo uma coisa ou outra, mas grande maioria das vezes eu estava sequer sem R$1 no bolso para pagar o transporte público para ir ver ela. E isso me envergonhava muito. Um homem que sempre trabalhava da maneira que eu trabalhei, sempre tive altos e bons salários,
na grande maioria das empresas que eu trabalhei, e estava ali numa situação muito complicada de não ter dinheiro para pagar o transporte público. Então, no ano seguinte, a partir de janeiro de 2016, foi quando o pastor começou a acompanhar a minha esposa, e ela então falou comigo: a partir de hoje você não entra mais na minha casa, e tudo que a gente tiver que conversar vai ser através de e-mail ou através da nossa filha. Então, a partir dali, deu-se da forma que ela tinha me pedido, que eu sempre respeitei muito o que ela me pediu e que minha filha me pediu. Sempre fui uma pessoa que gostei muito de respeitar o limite dos outros. Então, a partir daí, também começou o meu deserto, pelo fato de eu ser um pai muito amoroso, muito apaixonado pelos meus filhos, muito apegado. Começou o meu deserto pelo fato de eu distanciar da minha filha. E eu andava quilômetros e quilômetros a pé, distribuindo currículo, e ninguém me chamava, porta nenhuma se abria, e era muito complicado, foi muito difícil, muito complicado. Então eu recebi a notícia da pessoa que eu estava me relacionando e que tinha ido dividir o mesmo teto que eu, que ela tinha engravidado. Ela estava grávida, esperando uma outra criança, e eu não tinha intenção mais nenhuma de ter mais nenhum filho. Aquilo para mim foi um choque. Eu sabia que para minha filha ia ser um choque, e eu sabia que eu, como homem, tinha por obrigação de contar para minha esposa que eu teria um outro filho. E isso acabou também chocando ela, chocando, a nossa filha. Na época, a minha esposa ainda chegou a falar comigo, na época: volta para casa, vamos esquecer o que passou e eu te ajudo a pagar a pensão do seu filho, eu te ajudo com o que precisar. Se for preciso te ajudar a criar a criança, eu te ajudo. Só que eu, com toda a minha ignorância, falei com ela que não precisa, porque eu sou homem, eu faço, eu aconteço. E a partir daí, de fato, ela desligou, Ela desligou totalmente da minha pessoa. Liguei para ela algumas vezes, ela não me atendia, ela só me respondia com mensagem: estou ocupado, não posso te atender, o que você precisar resolver, você pode falar com a nossa filha me passa e tal. Então aquilo eu fui distanciando ainda mais, e o meu deserto só aumentando. Passando por essas provas, para eu poder conseguir honrar com a pensão alimentícia da minha filha, eu busquei várias alternativas. Deus foi me tratando também, e não me desamparou em momento algum. Passei pelo meu deserto, sim, mas Deus não me desamparou. Ele me mostrou onde estavam meus erros, mas me honrou para que eu pudesse trabalhar e honrar meus compromissos com o suor do meu rosto. Me deu alternativas, peguei as alternativas que Ele me deu, cumpri com os meus compromissos, mas dizer que eu vivia uma vida plena, folgada, com tranquilidade, não vivia. Eu deitava todas as noites no meu travesseiro e pensava: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Até quando que eu vou viver dessa forma? O que eu fiz? Aí muitas das vezes, como todos, acabam sempre achando que a culpa é de Deus. Muitas das vezes eu também questionei a Deus e me questionei também perguntando: o que eu fiz para Deus para estar merecendo aquilo? Que no alto de toda a minha ignorância, eu sempre fui temente a Deus, eu sempre tive medo, eu sempre tive o temor a Deus. Mas eu não tinha um conhecimento da palavra de Deus. Mas um dia, logo no início, quando o pastor Henrique Lino começou a acompanhar minha esposa espiritualmente, ele falou com ela. Aí de fato a gente foi saber o que de fato era o matrimônio perante a Deus. E ele falou com ela, e eu não esqueci disso durante esses anos que eu estive no meu deserto. Fala com seu esposo que o que Deus uniu, homem nenhum separa. E qualquer que seja o pastor ou o padre que falar que é para ele se divorciar, que vai fazer o casamento dele, para ele fugir, que essa pessoa que se diz servo de Deus está vivendo mais em pecado do que ele. E eu, no alto de toda a minha ignorância, a minha esposa me falou: você está vivendo em adultério. Para mim, adultério era quando um esposo ou quando uma esposa trai ali fisicamente o outro, o seu cônjuge,
Só que eu fui saber depois que o adultério é a forma que eu vivia e que eu vivi durante 6 anos. Que eu adulterei contra minha esposa, eu adulterei contra a minha família, contra o meu matrimônio. Aí que eu fui entender que o adultério não era simplesmente o trair carnalmente, trair fisicamente, mas sim ali pelo matrimônio. Eu estava vivendo fora do meu matrimônio com uma pessoa que não era a minha esposa de fato. E eu ouvi isso da minha esposa, que ela disse, e fiquei com isso na cabeça. Então, no meados de 2016, eu comecei a frequentar uma determinada igreja, uma determinada denominação evangélica. E um dia, num culto de homens, eu já tinha um tempo que eu estava frequentando essa congregação, teve um culto de homens e eu recebi o convite do pastor para participar desse culto, onde seria ali, após o culto, ter ali uma conversa, né, de homens, né, somente entre homens, né, dentro da congregação, e assuntos que os homens quisessem discutir com o pastor, teria ali um tempo maior, né, para discutir com o pastor, sem a presença de outras pessoas, de mulheres, né. Então, nessa data, após o culto, fizemos ali um lanche e eu chamei o pastor na área reservada e contei para ele a minha situação. Falei com ele: pastor, eu gostaria de uma orientação do senhor, porque já há algum tempo eu fiz uma coisa e isso está me incomodando. E eu gostaria de uma orientação do senhor. E contei a minha história para ele. Eu me casei no ano de 2004 com a minha esposa, porém no final do ano de 2015 eu saí da minha casa, deixando para trás a minha esposa e minha filha. Um período depois eu acabei me envolvendo com uma outra mulher e a gente hoje divide o mesmo teto. E eu gostaria de saber do senhor como que eu faço, porque eu gostaria de estar divorciando, porque a pessoa que eu convivo fala em casamento e tal, e eu gostaria de saber a opinião do senhor. Então esse pastor virou para mim muito sério, muito rígido com a questão da palavra de Deus e com a Bíblia, e ele foi bem direto quanto a isso e me falou: olha, meu filho, você vive em pecado, você vive em adultério. A pessoa que você convive não é a sua esposa. A sua esposa perante a Deus é a que você deixou para trás. Você vive em adultério. Aí eu, com toda a minha ignorância, ainda falei com ele: ah, pastor, mas eu casei na igreja católica. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então ele me disse: independente se você casou na católica, se você casou na igreja evangélica, você casou-se no civil também, e a sua esposa perante a Deus é ela. Ela é a sua esposa. Você vive em adultério. Qualquer outro sacerdote, qualquer outro padre, qualquer outro pastor que falar que é para você se divorciar, que fará o seu casamento, corre, meu filho, porque a pessoa está mais no pecado do que você. Ele tem menos sabedoria do que você. Então eu lembrei do que a minha esposa tinha me falado lá no início do ano de 2016, através da orientação dos ensinamentos da palavra de Deus pelo pastor Henrique Lima. Na mesma hora, ele me falou: olha, meu filho, eu proibi você de entrar aqui na igreja, eu não vou te proibir, porque você está buscando entendimento, buscando conhecimento da palavra de Deus. Mas eu não te aceito dentro do ministério como um membro do ministério para participar do altar, para fazer qualquer coisa dentro da minha igreja. Não te aceito dessa forma. Eu aceito o dia que você quiser vir assistir um culto, as portas da igreja vai estar abertas aí para você poder entrar, sentar no banco, assistir o culto, ouvir sobre a pregação, ouvir a palavra de Deus. Tirando disso, eu não te aceito no meu ministério. Você não pode fazer parte do meu ministério, da maneira que você vive. Então, durante algum tempo, eu frequentei esse ministério da forma que ele tinha me falado. Uma vez por mês eu ia lá, ouvia um culto, assistia um culto, mas não participava do corpo de Cristo, não participava da Santa Ceia, porque não podia, ele não me permitia. Falei com ele em questão de passar pelas águas, né, de receber o batismo do Espírito Santo. Ele me falou: você não pode receber o batismo porque você está em adultério.
Você é uma pessoa que você vive em adultério. Enquanto você não sair do adultério, pastor nenhum pode te batizar e muito menos te casar, a não ser que você fique viúvo, a não ser que a sua esposa faleça. Após o falecimento da sua esposa, aí sim você tem o direito de casar novamente. Tirando disso, meu filho, você não tem o direito, porque você estará em adultério. Então isso começou a me incomodar durante um bom tempo. Eu tinha ataques espirituais durante a noite, eu acordava durante a madrugada, tinha aquela sensação que estava morrendo, sufocando, faltando ar. Podia tirar a roupa que eu estava dormindo e torcer, podia tirar a roupa de cama e torcer, ataques espirituais um em cima do outro. Eu não conseguia dormir. Durante muitos dias, muitas das vezes, eu não conseguia dormir à noite. Eu deitava, mas eu passava a noite em claro, muitas das vezes andando para um lado e para o outro. E a falta de dinheiro, o desemprego, a irritação, as brigas dentro da casa que eu estava morando se tornaram cada vez mais frequentes. E isso também foi me tornando uma pessoa muito mais amarga. E eu, passando por esse problema financeiro e não conseguia ver a minha filha, né? Chegou um outro filho desse relacionamento, um filho que chegou na surpresa, que eu não tinha planejado, que eu não tinha desejado, mas chegou. Então veio essa criança, é meu filho, não pediu para vir ao mundo, não tem culpa dos meus erros, então eu tenho que assumir, como eu assumi o meu papel de pai também junto a ele. E aí começaram as brigas, as discussões, os problemas financeiros. Deus abriu as portas de alguns trabalhos para mim ao longo desse período, para não me deixar faltar também o meu sustento. Fui honrando com meus compromissos aos trancos e barrancos, mas Deus nunca me desamparou, nunca deixou faltar. Mesmo que eu errado e vivendo em adultério, Ele nunca deixou. Então eu comecei a buscar também o conhecimento, buscar o entendimento da palavra de Deus, para saber de fato como que era aquilo. Comecei a assistir alguns vídeos no YouTube, inclusive assisti um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que fala a respeito do matrimônio, é um vídeo muito engraçado, mas que me abriu ali os olhos, né? Que me caíram as escamas dos olhos ali naquele momento, quando ele até em cima do púlpito, ele faz uma oração do divórcio para uma outra pessoa, ele contando, né, ali no culto que ele está ministrando, na palestra, não sei o que é que ele está fazendo, mas que daquela forma eu consegui também entender. Então eu me vi no lugar daquela pessoa que ele estava fazendo aquela oração. Então comecei a buscar daí um entendimento maior da palavra de Deus, para saber o quão errado eu estava. E aquilo, o Espírito Santo começou a me incomodar cada dia mais, cada vez mais, e eu fui em uma outra congregação. Chegando nessa outra congregação, a pessoa que estava convivendo comigo começou a frequentar e eu fui até essa congregação. Em um determinado dia de culto, a pessoa que é o pastor lá, né, que se denomina pastor dessa congregação, junto com a sua mulher que se denomina também pastora, que eu fui entender depois que, através de alguns ensinamentos e alguns conhecimentos também que eu busquei, que não existe isso. Então, antes do fim do culto, em cima do altar, ele fez um questionamento. Ele direcionou a palavra a mim e questionou. Então, meu filho, quando que vamos comer os docinhos do seu casamento? Quando que vamos resolver a sua situação? Sendo que ele não era uma pessoa tão próxima a mim. Eu não tinha liberdade com ele, ele não sabia coisas da minha vida porque eu não tinha falado com ele. Então, eu vi que alguém tinha falado. Aí, da mesma forma que ele falou comigo dentro do culto, para todos que estavam na igreja ouvir, eu respondi para ele da mesma forma, que o dia que ele me mostrasse dentro da Bíblia, que a não ser que eu ficasse viúvo, eu poderia casar de novo, que o dia que ele me mostrasse dentro da Bíblia, que eu poderia me divorciar da minha esposa e casar de novo, a não ser que fosse em questão de eu ficar viúvo, que ele sim comeria os doces do meu casamento. Mas ele teria que me provar dentro da palavra de Deus, dentro da palavra de Jesus, que eu poderia me divorciar, porque ele estava tendo menos sabedoria e menos conhecimento do que eu. Então acho que ele se sentiu envergonhado, desligou o microfone, desceu do púlpito e veio em minha direção e falou: não, meu filho,
vamos olhar que se for questão de advogado, a gente arruma um advogado para você, você faz o seu divórcio, então a gente faz o seu casamento. Foi aí então que eu lembrei da palavra que a minha esposa tinha me dito e lembrei da palavra que o pastor da outra congregação também havia me dito. Então eu me afastei dessa congregação. E pelo fato de eu ter frequentado centros espíritas, Umbanda, Kardec, dentre outros, eu acabei tendo ali um certo conhecimento dos rituais, né, vamos assim dizer, dessas outras religiões, dessas seitas, não sei como que eu posso dizer. E vi que muita coisa dentro daquele templo não estava condizente com a palavra de Deus, então eu me afastei, principalmente a forma que ele estava direcionando ali as ovelhas, né, que estavam ali buscando a Deus e acreditando nele como um pastor, que ele estava ensinando da maneira errada. Então me afastei, continuei buscando de Deus em casa, sozinho, lendo algumas coisas da Bíblia, mesmo sem saber, mas buscando e pedindo a Deus direção. Nesse tempo eu passei por muitas lutas, passei por muitas provações, passei por muitas brigas, conflitos, transtornos, acusações e principalmente muitos, mas muitos conflitos, principalmente dentro da casa que eu estava morando. Isso gerou muito transtorno, isso me gerou muito conflito e era muita briga, muita confusão, muito transtorno, todo dia, até chegar ao ponto que eu estava tão incomodado que eu não tinha vontade de ir para a casa que eu morava. Não tinha prazer em ir para a casa onde eu morava. Eu já tinha muito tempo que eu não via minha filha. Eu só conversava com a minha filha através de e-mail, porque as minhas poucas visitas para ela nesse período, elas foram ficando cada vez mais escassas e isso estava fazendo mal a ela também, esse afastamento. Então começaram a vir as provas cada vez maiores. A falta de dinheiro, as brigas, as dificuldades para honrar os compromissos, a falta de dinheiro para ver minha filha, para fazer minhas coisas, honrar meus compromissos como homem. E então eu comecei a buscar de Deus, pedindo a Deus sabedoria, ajoelhava à noite, muitas vezes chorei sozinho, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, através de pregações de pastores sérios, que ainda existem pastores sérios, muito poucos, mas tem aqueles que de fato seguem a palavra de Deus, seguem a palavra de Jesus, pregam a palavra de Jesus e os ensinamentos, mas ainda tem. Então eu comecei, através disso, buscar uma intimidade com Deus, pedindo a Deus para que me desse sabedoria, para que me desse direção, para que me tirasse daquele deserto que eu estava vivendo e que, se fosse da vontade dele, que ele me levasse de volta para o meu lar, que ele me levasse de volta para minha casa, ele me levasse de volta para a minha família. Então as coisas começaram a mudar. Em 2019, eu consegui contato com a minha esposa, tivemos uma conversa, onde eu falei com ela que eu ia dar um basta na situação e voltaria para casa. Mas eu estava muito fraco espiritualmente e eu não tive forças para sair de onde eu estava. Então isso se prolongou por mais um período. Brigas, confusões, ataques espirituais e cada dia as coisas foram piorando nos ataques espirituais. Eu não tinha vontade de voltar para onde eu estava morando, eu não tinha prazer em ficar naquele local, eu me sentia incomodado naquele local e apareceu uma oportunidade no ano de 2020 de um trabalho autônomo, porém um trabalho que eu ia fazer fora da onde eu estava morando. Eu ia ficar por longos períodos fora. Então, para mim foi uma válvula de escape, onde nesse período eu costumava sair para viajar, ficar 12, 15, 20, cheguei a ficar 35 dias fora. E aquilo para mim, eu tinha mais prazer em ficar fora do que onde eu estava. Mas sempre buscando de Deus, pedindo a Deus sabedoria, para que Ele me desse a direção certa, para que Ele me devolvesse a minha família.
E sempre fui um homem que fui muito temente a Deus, mas um período da minha vida eu comecei a murmurar de tudo, culpar Deus de tudo. Que Deus era culpado de eu ter perdido meus pais muito novo, que Deus era culpado de eu estar vivendo naquela situação, de eu ter perdido minha família. A partir do momento que eu parei, ouvi a palavra de Deus, comecei a entendê-la e comecei a aceitar os meus erros, a partir do momento que eu me perdoei pelo erro que eu cometi, porque eu já tinha recebido em 2019 o perdão da minha filha, que eu pedi a ela perdão pelo que eu fiz ela passar. A partir do momento que eu recebi lá em 2019 o perdão da minha esposa, algumas vezes a minha culpa era maior. E eu, pelo meu machismo, pela minha ignorância, muitas das vezes pensava, que nada, minha esposa já está bem, já está feliz, deve ter arrumado outra pessoa, minha filha já está bem, já está feliz, eu não tenho que voltar para casa não, vou deixar elas tocar a vida delas, porque se eu voltar, eu vou estar fazendo mal, vou estar causando mal para elas, porque eu não sou uma boa pessoa. E tudo que eu fiz, com que cara eu vou voltar? Com que cara eu vou encarar a minha família? Com que cara eu vou encarar a minha esposa, a minha filha? Com que cara eu vou encarar os familiares da minha esposa? Mas então eu comecei a buscar de Deus, pedindo a Deus entendimento, sabedoria, direção de Deus. E eu buscando do lado de lá e a minha esposa buscando do lado de cá. E a minha filha também, principalmente, sou muito grato a Deus pela minha filha, pela minha esposa, sou muito grato a Deus pelo pastor Henrique, sou muito grato a Deus por todos os irmãos ali da congregação, que eu tive o prazer de conhecer agora há poucos dias, de terem lutado essa batalha espiritual por mim, pela minha família, mesmo sem me conhecer. E através dessas batalhas, dessas lutas que eles travaram, através da fé da minha esposa, da fé da minha filha que não desanimou, nunca desistiu desse pai dela, as coisas foram, Deus foi me mostrando o caminho, Deus foi me dando forças. E a minha filha então voltou a conversar comigo, voltou a receber minhas ligações, voltou a me ligar, me pediu para a gente conversar através do WhatsApp, coisa que a gente não conversava. E eu um dia mexendo em alguns documentos de uma empresa que eu, juntamente com a minha esposa, montamos em 2008, uma distribuidora de cosméticos que tínhamos, eu encontrei uma carta que a minha filha escreveu para mim no ano de 2015, que eu não me lembro todo o conteúdo dela e também não daria conta de lê-la, que eu ia desabar. Mas eu lembro da última frase e toda vez que eu pego essa cartinha eu choro. Lembro da última frase que ela escreveu em um desenho que ela fez. Ela sempre me colocava no meio do desenho, fazia ali do jeitinho dela, sempre me fazia cabeludo com um tupetão, a mãe dela do meu lado direito e ela sempre do meu lado esquerdo, segurando a mãozinha. E colocou embaixo: eu, Maria Fernanda, tenho fé em Deus e não descansarei enquanto eu não ver Érica e Marcos juntos novamente. E escreveu embaixo: papai, eu te amo. E eu, mexendo nesses documentos, achei essa carta, li, desabei em prantos e comecei a pensar todo o sofrimento que eu causei para minha filha, todo o sofrimento que eu causei para minha esposa, para a família da minha esposa, para a minha família também e para todos, que estavam envolvidos ali. Então, irmãos, o que eu quero deixar para vocês no meu testemunho é que eles não desistiram e o Senhor teve misericórdia da minha vida, porque durante várias vezes eu quase tive a minha vida ceifada em acidentes nas estradas. Deus me deu livramento de acidentes, Deus me deu livramento de ataques espirituais nas madrugadas. Eu posso dizer que eu tive num deserto muito, mas muito longo, foram longos 6 anos. Comecei a conversar novamente com a minha filha e sempre perguntando para ela: filha, sua mãe está bem? Sua mãe está namorando? Até que um dia ela me falou: pai, eu preciso saber de fato qual que é a sua intenção para eu saber o que eu posso ou não falar com o senhor. O que o senhor está querendo a respeito? Então eu falei para ela, minha filha, eu nunca esqueci a sua mãe,
que é a minha esposa, nunca esqueci você, nunca esqueci nossa família. Só que muitas das vezes eu não tive força e não tive coragem para voltar atrás, pelo meu orgulho, pela ignorância, pelo meu machismo. Mas o que eu sempre quis e o que eu mais quero na minha vida é ter minha família de volta. A família que Deus me deu. Então ela pegou e me falou: olha, pai, o senhor sabe que o senhor vive em adultério. A minha mãe não tem ninguém. Minha mãe luta pelo senhor. Eu luto pelo senhor. A nossa congregação, a nossa igreja, nosso pastor, os membros da igreja lutam pelo senhor há muito tempo. Desde janeiro de 2016, todos travam uma batalha pela sua vida. E Deus está tendo misericórdia da sua vida. E Ele teve misericórdia da minha vida. E eu digo para o senhor: a minha mãe está aqui. Ela está te esperando. Eu estou te esperando. Liga para ela, marca uma conversa, pois se o senhor não resolver, o senhor não vai ter muito tempo, porque Deus não vai deixar o senhor continuar vivendo em adultério e continuar esse sofrimento para todo mundo. Então, no dia 9 de fevereiro, ela me informou que havia tido um falecimento de uma tia da minha esposa, que também é tia dela, que ajudou, né? Vamos assim dizer, criá-la, né? Lá no interior. E mandei uma mensagem para a mãe dela nesse dia, para minha esposa, perguntando se ela estava precisando de alguma coisa, se ela queria que eu as levasse, né, para o interior no velório, e resolve a situação enquanto Deus ainda tem misericórdia da sua vida. Minha esposa estava sem condição de dirigir, então ela falou que não precisava, porque ela já tinha resolvido, ela já tinha conseguido vaga num táxi para ambas irem. Então ali a gente foi mantendo um contato ali aquele dia. Ela me deu algumas informações que eu tinha pedido em relação ali ao falecimento dessa tia, que também eu gostava muito dela e ela também muito de mim. Me deu ali algumas informações. Aí ali eu falei com ela: quando você voltar, se você estiver tranquila, você me fala que a gente precisa conversar. Então no dia 12 de fevereiro desse ano, eu mandei uma mensagem para minha filha para saber como que ela estava. Ela me respondeu que estava bem, que estava tudo tranquilo. Então ela me fez a pergunta: pai, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei: pode fazer, minha filha. Ela está assim: então, o senhor já marcou aquela conversa com a minha mãe? A minha mãe está esperando. Eu falei com ela: olha, filha, eu vou marcar com ela, mas eu preciso saber como que está a agenda dela. Ela está assim: não, o senhor pode marcar com ela, porque hoje ela está em casa, ela pode atender, segunda ela está em casa, terça ela está em casa, porque nós trabalhamos por conta própria. Minha esposa continuou trabalhando por conta própria, Deus abençoou, prosperou, continuou trabalhando por conta própria. Então eu tomei coragem, pedi a Deus direção, será isso de fato que Ele tinha para a minha vida, que Ele me desse as palavras certas, que se fosse da vontade dEle, que ela aceitasse a conversa e que ali fosse resolvida a situação. Então mandei uma mensagem para ela falando que a gente precisava conversar, se poderia ser aquele dia. Falei com ela o local, ela aceitou, falei com ela o horário. Aí ela poderia sim conversar comigo um tempo depois do horário que eu tinha agendado, agendamos. Então nos encontramos nesse local, conversamos, definimos. Ela me explicou toda a situação, eu expliquei para ela também toda a situação. Nos entendemos na graça de Deus. Então eu fui para onde eu estava, para a casa que eu estava morando. Peguei todas as minhas coisas e no dia 12 de fevereiro desse ano, Deus me honrou e me levou de volta para o meu lar. Posterior a isso, eu fui para a casa do meu sogro, passei meu aniversário lá com a minha família. No final de semana seguinte, eu fui para a congregação, recebi o batismo pelo Espírito Santo. Deus me aceitou como seu filho, como seu servo. E hoje estou aqui, irmãos. Daqui a 2 dias, fazem 30 dias, pela misericórdia de Deus, Deus me trouxe de volta para o meu lar. Deus tirou as escamas dos meus olhos, teve misericórdia da minha vida, me trouxe de volta para o meu lar, para minha esposa, para minha filha. Então, irmãos, o que eu quero deixar para vocês, o meu testemunho da restauração do meu casamento, é que nem sempre, nem todos são flores, como a maioria pensa. Vou deixar minha família, eu vou abandonar minha família, eu vou viver, vou acontecer, vou fazer. A maioria das pessoas que deixam seus esposos, suas esposas e vão viver do outro lado, eles tentam sim, assim como eu fiz muitas vezes,
tentam passar ali uma falsa felicidade, um falso bem-estar. Acha que está bem, que está feliz, só que à noite, quando deita a cabeça no travesseiro, vem as batalhas espirituais, vem as guerras, vem os ataques, vem os problemas financeiros e por aí vai uma série de coisas. E isso, a maioria de quem sai não tem coragem de dizer, muitas das vezes tem vergonha do que a sociedade vai falar, do que as pessoas vão falar. E eu aprendi, não importa o que os outros falam, eu não tenho que me importar com o que os outros vão falar a meu respeito, que vão falar a respeito da minha família. Eu tenho que me importar o que Deus, que Jesus quer para mim. Eu tenho que me importar com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos de Deus, com a misericórdia de Deus. Eu tenho que andar de acordo com os ensinamentos de Deus. Então, irmãos, eu quero deixar aqui para vocês o meu testemunho, para que vocês entendam. Você que está passando, está no início, aí está pensando em deixar o seu cônjuge, e de fato aquele cônjuge, você que é do seu primeiro, de fato, seu primeiro casamento, sua primeira esposa, seu primeiro marido, você pode até achar que você está sendo feliz. Se você ainda não começou a passar pelo seu deserto, você pode ter certeza que você vai passar pelo deserto. Eu estive lá, eu passei o meu deserto. Eu sei as lutas que eu passei. Tem muitos detalhes. Foram 6 anos nesse deserto. E se eu for relatar tudo para vocês, ficaríamos horas eu dando depoimento, dando aqui, o meu testemunho, e vocês horas ouvindo esse testemunho. O que eu tenho para dizer, irmãos, para vocês, tenham fé em Deus, tenham fé em Jesus, creiam na palavra, vivam a palavra, busquem sabedoria em Deus, busquem homens de fato de Deus, pastores que vivam e cumpram e ensinem os mandamentos de Deus de acordo com o que está na palavra de Deus. Assim como foi ensinado para minha esposa, como foi ensinado para minha filha, assim como um pastor honesto me falou um dia e assim como eu ouvi do pastor Henrique também. E Deus teve misericórdia da minha vida. Eu passei pelo meu deserto. E irmãos, não queiram passar pelo deserto. Não queiram. Não queiram. É doloroso. É muito choro. É muita luta. É muito sofrimento. A sua cabeça não para. Você tem a ilusão de que estou feliz, eu estou bem. Mas a partir do momento que Deus, que Jesus aceita você e você pede perdão a Deus pelos seus pecados, pede perdão àqueles que você ofendeu, que você magoou, e eles te perdoam, e você também se perdoa pelos erros que você cometeu, vocês podem ter certeza que a história é outra. Deus escreve uma nova história para você. Deus escreve uma nova história para você. E a história que Ele escreve é uma história linda, maravilhosa, de felicidade. Vão ter lutas, porque as batalhas espirituais elas vão continuar. Mas a partir do momento que você está seguro nas mãos de Deus, a partir do momento que você tem um acompanhamento de um pastor que se preocupa com as suas ovelhas, independente se a restauração, o pastor continua acompanhando, continua dando os ensinamentos, continua ligando para saber, continua orando por você. Esse é o verdadeiro pastor de ovelhas. Não é aquele que simplesmente quer encher a igreja e querer simplesmente a sua oferta, o seu dízimo. Ele preocupa com a sua vida espiritual, ele preocupa com a sua família. Ele liga para saber se você está bem, se a sua esposa está bem, se o seu filho está bem, se o seu marido está bem. Ele te liga para saber se você está precisando de alguma orientação, se você está necessitado de alguma coisa, de um alimento, de alguma coisa. Esse é o verdadeiro pastor, que ensina para você de fato o que é a palavra de Deus. Esse é o pastor. Vai ter luta? Vai. Mas você que está ouvindo, cuida, preste atenção, cuida da sua família.
a família que Deus de fato te deu. Viva a palavra de Deus. Seja um homem de Deus, seja a cabeça da sua casa, seja uma mulher de Deus. Tenha sabedoria para com sua esposa, tenha sabedoria para com o seu esposo, tenha sabedoria para com seus filhos. Viva a palavra de Deus. Que a partir do momento que você colocar Deus à frente de tudo e de todos, a sua felicidade vai estar completa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus. A partir do momento que eu comecei a viver dessa forma, as demais coisas me foram acrescentadas. Eu comecei a ter paz, comecei a ter sossego, eu tive a restauração do meu casamento, tive a restauração da minha vida. Deus continua trabalhando e vai continuar trabalhando. Eu voltei para o meu lar, eu voltei para a minha família, e Jesus, Deus, me aceitou. Então, já que eu voltei, que Ele me deu uma nova oportunidade, me deu a oportunidade de escrever novamente meu nome no livro da vida, eu vou fazer da forma certa. Passei pelas águas, me batizei e Deus me aceitou. Jesus me aceitou. Eu sou dependente dEle, eu sou dependente da misericórdia dEle. Então seja você também. Não queira, meus irmãos, passar pelo deserto. Não queira. Se arrependa dos seus pecados, saia do seu adultério, converse com o seu cônjuge, peça perdão a Deus, volte para a sua família e viva com respeito, viva sabendo o limite do outro, viva em Cristo Jesus. Deixando para vocês aqui a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, deixando para vocês o meu testemunho, a restauração do meu matrimônio. No mês 6 estaremos renovando o nosso matrimônio, completando 18 anos de casado. Estaremos renovando na presença do nosso Senhor Jesus. É para vocês, irmãos, meu testemunho da restauração do meu casamento, que após 6 anos de deserto, Deus teve misericórdia e me restaurou. Me chamo Marcos, minha esposa se chama Érica. Há poucos dias saiu o testemunho dela, chama Érica Quintão. Essa filha chama Maria. É o testemunho do outro lado. Ela deu o testemunho dela, do que ela passou, das provas, e eu estou dando também aqui o meu testemunho das provas também, do deserto que eu passei. Porque quem olha e acha que o outro também, a quem foi, está vivendo 1000 maravilhas, ele se ilude durante um período, assim como eu me iludi, só que depois ele vê a realidade. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.